havia essa mentalidade religiosa naquele contexto, naquela época. Infelizmente, naquele contexto, a teologia rabínica daqueles dias entendia que uma pessoa que estava com enfermidade foi por causa de algum pecado, de algum erro que ela cometeu. E quando Jesus diz seus pecados estão perdoados, isso choca os fariseus e mestres da lei. Isso choca eles. Porque na teologia rabínica havia esse conceito, havia essa ideia de que se alguém estava enfermo, se alguém estava com alguma debilidade corporal, isso era uma punição de Deus por algum pecado, ou o pecado da pessoa ou o pecado dos pais. Lembra aquela experiência que a gente ainda vai ver mais à frente? Quando os fariseus perguntam para Jesus sobre um homem que era paralítico também, foi ele que pecou ou foram os pais dele? Porque havia assim, esse entendimento naquela época. A teologia rabínica, a teologia dos rabinos daqueles dias, trazia a ideia e o conceito de qualquer enfermidade física vivida por alguém, ou era o pecado dela, ou era a punição de Deus pelo pecado dela, ou o pecado dos pais. Por isso que os fariseus perguntaram naquele caso, foi ele ou foi os pais dele que pecaram? Então eles ficam chocados quando Jesus diz, seus pecados estão perdoados. Então Jesus confronta um entendimento equivocado, errado, da teologia rabínica daqueles dias. Tá? Olha o que diz Lucas 5,21. Os fariseus e mestres da lei começaram a pensar, quem é esse que está blasfemando? Quem pode perdoar pecados senão somente Deus? Marcos 2, 5-7 é o texto similar que vai dizer assim, ó, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Jesus viu a fé de todos, do paralítico e dos 4 homens. Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Ou seja, olha como a religiosidade do rabinismo daqueles dias, totalmente equivocado, fez com que esses fariseus e mestres da lei estivessem dentro deles questionando Jesus. Quem é esse homem para perdoar pecados? Quem só pode perdoar pecados é o próprio Deus. E ali você vê o espírito de incredulidade, né, de dúvida, de ceticismo. O texto de Mateus vai dizer assim, ó, alguns homens trouxeram-lhe um paralítico, deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao